Olá, eu sou Leandro Negreiros e este é o Palavra Narrada. Hoje, excepcionalmente, você vai ouvir um episódio diferente. Em vez de uma produção do Palavra Narrada, apresento o episódio teaser do audiodossiê Lorena Existe. Ele vai ao ar, originalmente, no canal de podcast Sobre Nós Dois. A série é uma produção em parceria entre o Instituto Existo, o podcast Sobre Nós Dois e o canal de podcasts Palavra Narrada. A estreia será no dia 30 de julho. Serão 10 episódios, além de episódios bônus, que contam uma história real marcada por violência, busca por justiça e resistência. Se você gosta de histórias reais, documentários em áudios e narrativas que ajudam a compreender melhor as pessoas e o mundo, acredito que você vai gostar do que vem por aí. Agora, aumente o volume e acompanhe essa prévia do que está por vir. Bom episódio! A história que vamos contar hoje para vocês é sobre nós dois, mas não é só sobre nós dois. É a história de como nós nos unimos a mais 2 podcasters e uma advogada para trazer ao ar uma história que precisa ser contada, ouvida e sentida. Sobre nós dois. Durante 6 meses, nós ansiamos por este momento, porque isso significa que o nosso novo projeto está prontinho para ir para o ar. Antes de começarmos, é preciso explicar para vocês que vocês vão conhecer um lado diferente desse casal que vos fala. Vocês estão acostumados a nos ouvir contando o nosso cotidiano, as nossas histórias particulares, né? Dificuldades, conquistas, tretas, enfim. Vocês estão acostumados a entrar na nossa casa pela porta da cozinha, puxar um banquinho, sabe? Botar assim no cantinho da mesa, tomar um café com a gente, bater um papo gostoso, intimista, descontraído. Uma coisa bem caseira, é assim que vocês estão acostumados com a gente. Agora é hora de aprofundarmos a nossa relação. A partir de agora, vocês conhecerão um outro lado nosso, mais formal, mais institucional. Com esse papo de hoje, vocês vão conhecer um pedacinho do novo projeto do nosso instituto. O Instituto Existo, que tem canal próprio, nós vamos deixar o link aqui certinho para você começar a seguir já, tá? O Existo é o nosso instituto, onde ganham vida os nossos projetos no terceiro setor, trabalhando por causas diversas ligadas aos direitos humanos e ambientais, para falar de forma mais rápida e genérica. E por que a gente está aqui hoje? Para contar para vocês sobre o novo projeto do Existo, que se chama Audiodossiê. Pois bem, o Audiodossiê é um projeto de séries documentais em podcast, que trazem histórias de pessoas e acontecimentos reais que precisam ser ouvidas. Na verdade, propomos mais do que ouvir cada narrativa. Propomos que reflita a partir delas, questione-se e, se possível, movimente-se. E a primeira temporada do Audiodossiê tá prontinha, gente. Mas é claro que a gente não fez nada sozinhos, né? Tem um time de peso aqui com a gente. Pessoas que embarcaram conosco nesse desafio e fizeram com que ele pudesse acontecer. E coloquem peso nisso. É uma honra caminhar ao lado de Suene Dourado, Leandro Negreiros e João Batista, que vão nos ajudar a contar para vocês, sem muito spoiler, por favor, sobre a primeira temporada do Audiodossiê Lorena Existe. Que bom que você tá aqui, Su! Se apresenta aí pra galera, conta pra nós aí o que você fez, conta pra todo mundo o que você fez pela série. Oi, gente, eu sou Suene Dourado, sou advogada, especialista em direito de família e trabalho sob a perspectiva de gênero. Além disso, eu sou ouvinte assídua do Sobre Nós Dois e já tive uma história, inclusive, no Sobre Vocês, né? Que eu amei. E essa série é bem especial, porque ela veio do meu mundo também, né? Além de ser advogada, eu sempre fui apaixonada por pessoas. E contar a história de pessoas ligadas ao mundo jurídico é muito interessante. E o que eu fiz na série? Eu fiz exatamente a tradução da linguagem totalmente desapropriada
do direito, para que vocês entendessem de forma mais leve, mais simples, a mensagem que se quer passar, mesmo tendo um monte de texto jurídico, de coisas jurídicas, vocês vão entender perfeitamente a partir do que a gente fez em relação a deixar mais claro. Além disso, a gente fez a consultoria para que não fosse invadida a privacidade de ninguém, e aqui a gente fizesse tudo com a maior responsabilidade possível. E é isso. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver, porque está maravilhoso. Tá mesmo, né? Leandro, é muito bacana trabalhar com você. Você não tem noção tanto que eu tô apaixonado, velho. É muito bom, é muito bom. A voz que vocês ouvirão no decorrer de 15 episódios é a voz de Leandro. Conta pra galera um pouquinho sobre você e o que você faz nesse projeto. Olá, eu sou o Leandro Negreiros, do Palavra Narrada, que é um canal de podcast de histórias reais e ficcionais que revelam o invisível, onde é possível encontrar narrativas sobre pessoas, porque eu acredito que toda vida merece ser contada. No caso da parceria com o Existe, eu estou aqui porque toda vida precisa ser contada. São essas histórias que ajudam a gente a compreender melhor o mundo em que vivemos e o papel que ocupamos dentro dele. Eu agradeço por estar aqui e dizer que existo. A primeira coisa que eu fiz nesse podcast foi senti-lo. Depois foi vivê-lo. Como resultado desse sentimento e dessa vivência, eu elaborei junto com a Melissa o roteiro, nós fizemos inúmeras leituras juntos, estudos, pesquisas, para que o nosso cuidado fosse representado no produto final. E, no final, eu dei voz ao texto, à narrativa. E para mim foi um prazer enorme, espero que todo mundo goste. Nosso, sempre nosso. João, que bom que você tá aqui, João. Eu tava doida pra falar assim, e aí, galera, tudo bem? Eu sou o João. Conta pra galera aqui no podcast sobre quem é você e qual a sua participação na série. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João, né? Eu sou podcaster, tenho um podcast chamado Sala do Júri, que é um podcast onde eu conto casos de crimes reais. Eu tô há quase 3 anos com esse podcast. E o que eu faço na série é através da Melissa. A Melissa me fez um convite, me apresentou o projeto. Né? A gente já se conhecia antes do episódio onde eu li alguns textos do Drummond. E ela me convidou mais uma vez para participar, ela me contou sobre o projeto, era um caso que eu conhecia muito por alto, da época que aconteceu, eu cheguei a ver uma coisa ou outra, mas eu não conhecia assim tão profundo como eu conheço agora, e ela me convidou para poder estar dando voz aos documentos que envolvem esse caso, e eu fiquei muito honrado eu como uma pessoa LGBT, de estar participando desse projeto, ter sido convidado por ela. Então, muito obrigado mais uma vez, e eu espero que vocês gostem, que realmente o projeto está muito bonito. Muito legal, muito legal. Eu acho massa isso, né? Porque eu tenho até amigos héteros, né? E acho muito legal, mas assim... Bom, nesse projeto, além de fazer as leituras das matérias de imprensa no decorrer dos episódios, eu assumi a direção da série. Então anotei aqui algumas perguntas que eu queria fazer para vocês, para a gente contar um pouquinho dos bastidores, para os nossos ouvintes ficarem mais antenados e ligados. Primeiro, para Melissa. Amor, você acompanhou esse caso desde muito cedo. Fala um pouquinho dele e conta para a galera em que momento percebeu que essa história não poderia ser jamais esquecida. Então, é difícil para mim falar sobre esse caso sem me envolver mais do que eu deveria aqui, né? E aí eu preciso lembrar que eu tô no Sobre Nós Dois gravando um episódio teaser. Você me conhece, você sabe que maternar para mim é uma coisa que vai muito além do que cuidar dos nossos filhos, né? E eu tenho muitos filhos espalhados por esse Brasil. Infelizmente, a gente viu uma delas tombar. E a gente acompanhou tudo isso desde o início, né? Desde o momento da coletiva de imprensa, eu sabia que aquele caso não podia cair no esquecimento, porque iam fazer de tudo para apagar essa história. E aí, vivenciando o caso o tempo todo,
no dia do tribunal do júri, quando a gente retorna, eu sento e digo, eu preciso escrever essa história enquanto ela está fresca na minha cabeça. E aí você sabe disso, você acompanhou esse processo, e eu sentei e fui escrever. E falei, não sei como, mas um dia eu preciso levar essa história, eu não posso deixar com que ela seja esquecida. E aí, em dezembro do ano passado, aconteceu uma coisa horrível, que trouxe muito à tona tudo aquilo que a gente tinha vivido. E eu disse, não, agora a gente precisa, de fato, tirar esse projeto e aí fazer ele ganhar mais corpo, mais vida. Mais do que isso eu não posso falar porque seria muito spoiler. Agora você, Leandro, conta aí pra galera como nasceu a parceria. Bem, eu já ouvi os episódios do Sobre Nós Dois, já era fã, e eu fui fazer um curso sobre storytelling com o Ivan Mizanzu, que de repente comecei a ouvir uma voz que era conhecida. Porque eu já era, né, como eu disse, já era ouvinte do Sobre Nós Dois. Então, e descobri que era a Melissa. E a Melissa foi sorteada no workshop para ter sua ideia avaliada, e eu fui ficando super interessado naquela conversa. Foi aí que ela disse que uma pessoa que ela gostaria que trabalhasse com ela fosse eu. Aí, bingo. Eu estou aqui agora por conta desse encontro. Tem gente que fala que esse encontro foi acaso, tem gente que fala que foi Deus, eu falo também que foi sorte. E é por isso que eu estou aqui. Ou então os três juntos, né? É bem possível que seja tudo isso junto. Eu acho que o universo é tão somatório dessas coisas todas, né? De Deus, de energia, de sorte, de acaso, né? Eu acho que o universo vai juntando a gente. E você, Su? Como foi para você, como advogada, acompanhar de perto o processo de transformação de um caso jurídico em história em um projeto narrativo e roteiro de podcast, né? Principalmente um caso que aconteceu na Bahia, em Luiz Eduardo, que você conhece, enfim. Talvez seja a materialização de uma coisa que eu sempre quis fazer, que é contar essas histórias, porque por trás de crimes, de processos de famílias, de família e tal, existem histórias que trazem muita coisa que a gente pode refletir. E quando Melissa falou comigo, eu conheço o caso desde o início. Na época, caso de Lorena, eu ainda não atuava de forma tão efetiva no crime, porque eu fui levada para o crime para defender mulheres. Então, acabou que eu precisei ir. E aí a gente conversava sobre o caso, mas era mais distante, eu falava alguma coisa com ela, enfim. Mas é isso, materializar mesmo histórias que precisavam ser contadas e que trazem reflexões maravilhosas para a gente enquanto pessoa. Ideias de transformação, de posicionamento, de enxergar as coisas de outro ângulo, porque um processo não é só um processo, nunca é. Um processo tem vidas, tem histórias e tem ensinamentos, como tudo acontece na vida. Então, assim, é como se você visse ali sendo contado de uma forma linda. Leandro e Melissa trabalharam de uma forma tão linda que todas as vezes que a gente lia os textos, várias vezes eu me emocionava. Eram várias vezes que eu chorava. Mas chorar não é muito difícil para mim, não. Mas, assim, por mais que eu estivesse lendo, que eu estivesse junto, que a gente estivesse trabalhando, eu já senti emoção nessa leitura. E eu fico imaginando qual o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, de quem parar para ouvir. E que se isso acontecer com pelo menos uma ou duas pessoas, eu já estou satisfeita, porque a gente tem que melhorar pelo menos o que está ao nosso alcance, né? Uma vida já faz uma diferença. Então, para mim, é questão de posicionamento, de história, de mudança, e eu estou muito feliz, vocês não têm noção de estar participando desse projeto, e eu espero que sejam muitos. Ontem a gente estava conversando, fofocando aqui, sem que o Leandro soubesse, né? A gente estava fofocando, eu e a Su no privado, pensando em quais seria o próximo, né? A gente já tem 4 casos na cabeça para fazer, o Leandro nem sabe.
Ô Su, você sabe que eu sou seu fã como pessoa e como advogado. Você sabe disso, né? Não precisa eu estar falando aqui. Eu sou seu fã. Aliás, somos, né? Somos sim, mas eu falo isso para ela de todo dia. Sou apaixonada por vocês. Vocês sabem a importância que vocês têm na minha vida. Idem na mesma data. Grande João, no Sala do Júri, você está acostumado a narrar histórias sobre crimes reais, muitas vezes com descrições gráficas e muito violentas. Mas, em geral, são casos de pessoas distantes do seu convívio. Eu queria saber de você se tem alguma diferença fazer isso quando você conhece uma parte dos atores da história. Então, tem muita diferença, sim, né? No Sala do Júri, quando eu conto os casos, é como se eu estivesse contando uma história que eu ouvi em algum lugar, né? Alguma história que apareceu em algum lugar, e eu tô só repassando uma notícia. Agora, com esse projeto, foi uma coisa mais emotiva, né? Em relação... Porque todo mundo que participou dele são pessoas que viveram de perto o caso, né? Então, você ouvindo os episódios, você consegue sentir a emoção de quem está contando, você escuta relatos, né, de pessoas que estão envolvidas ali com o processo. Então é totalmente diferente, assim, totalmente diferente. Pegando esse gancho do envolvimento pessoal de cada um de nós na produção da série, amor, foi fácil para você confiar a outras pessoas a missão de escrever o roteiro de uma história tão importante para você? Ai, gente, só ele que me conhece mesmo para saber que não foi. Não foi. Eu acho que Leandro, como roteirista também, como escritor, né? A gente tem muito aquela coisa de cada página é como se fosse parindo um filho nosso, né? Então, não é fácil, é um exercício de desprendimento, né? A gente confiar os textos, os manuscritos originais a uma pessoa. Quando eu digo, Leandro citou isso no início, né, que foi um encontro meu com ele, e que bom que foi um encontro arquitetado por alguma outra esfera, alguma outra energia, porque foi incrível. Das primeiras vezes que a gente se reuniu, eu falei para o Leandro, não tenha pudor em mexer no texto e tal. Depois de tantos meses escrevendo juntos, a gente já perdeu os pudores, a gente já entende que não é um querendo invadir o espaço do outro. A gente já começa a escrever de verdade a quatro mãos. Mas o Leandro é incrível, ele é incrível. E o melhor, ele é doido que nem eu, tipo... A primeira coisa que eu falei com ele, eu falei, Leandro, tu é dobrador de calcinha que nem eu. Porque, cara, eu juro que eu não entendo. Aí ele me perguntou que expressão era essa, né? É porque você vai na casa das pessoas, você abre a gaveta de cueca de calcinha, é aquele monte, aquele coisa emaranhada que o povo joga lá dentro, tudo bagunçado. Eu não consigo isso. Eu tenho que dobrar minhas calcinhas, botar tudo organizadinho, senão eu não funciono. Assim também com as cuecas do Nilando, muito embora ele vá lá e faça a farofa dele lá, mistura tudo, né? É porque é uma questão assim de estética. Pois é. E o Leandro, como eu, é dobrador de calcinha. Então, assim, a gente tem processos, a gente trabalha com planilhas, a gente trabalha com tabelas. Então, foi além da escrita dele ser muito próxima à minha no sentido do afeto, ele é muito superior a mim na riqueza de vocabulário, na organização das palavras, porque eu sou muito verborrágica, assim, né? E ele consegue colocar uma ordem com uma classe, com uma elegância, que eu fico muito orgulhosa de ter esse cara do meu lado. É verdade. Leandro, qual é o desafio de elaborar um roteiro a partir da narrativa inicial de uma pessoa que viveu essa história? Qual a melhor e a pior parte de escrever um roteiro a quatro mãos? Principalmente sendo outro par de mãos, o da Melissa, que não é uma pessoa tão passiva. Eu conheço muito bem. Bem, eu acho que eu avalio hoje, que eu já conheço bem a Melissa por já ter escutado, eu maratonei, né, todos os episódios do Sobre Nós Dois. Então, eu já sei que ela, né, eu já sabia que ela era passional, que ela era ansiosa, que ela era decidida, e também que ela era muito organizada, né? Como ela falou, a doida da planilha, eu também sou. Então, eu já entrei sabendo que nós éramos muito parecidos.
Mas eu acho que esse trabalho ele foi possível, sobretudo pelo respeito. Ela sempre respeitou minha maneira de escrever e eu sempre respeitei os direcionamentos dela, né? Por conta até da proximidade que ela teve com o fato. Então, a nossa conversa sempre fluiu muito bem e o trabalho foi leve. Eu acho que, apesar do tema, né, o nosso trabalho foi muito leve. E eu acho que rolou um carinho desde a primeira vez que a gente entrou em contato, assim. Porque eu já tinha conversado com a Melissa antes do curso, até do Ivan, e já tinha, de alguma certa forma, identificado, porque ela falou sobre o podcast da minha avó e tal, que ela já tinha morado em Belo Horizonte, na rua, né, Sion e tal. Então, acho que a afinidade rolou e o trabalho foi leve, apesar do tema, como eu disse. Agora é você, Su. Que tipo de intervenções você teve que fazer no roteiro para evitar problemas? E foi fácil chegar a um consenso com os roteiristas, que são duas pessoas assim, tranquilas. Na verdade, as intervenções foram mínimas. Tiveram coisas que a gente teve que adequar à própria legislação. Como é uma linha do tempo, tinha coisas que a gente tinha que trocar, porque no momento não era possível usar aquela fala juridicamente e tal. E a outra intervenção importante foi explicar algumas coisas que eram necessárias para poder se entender o que a gente estava fazendo. E nenhum problema. Ao contrário, cada leitura e cada vez que a gente tinha encontros, Melissa, eu convivi ativamente com Melissa de 2017 e 2018. E depois disso, a gente continuou a amizade. Eu já sei exatamente como é Melissa. E eu amo, adoro. Ela é um furacão. Mas é um furacão no sentido bom, de desarrumar as coisas para fazer um caos, para depois voltar tudo lindo. E Leandro foi assim, ele é muito fofo. E não tem nada parecido com Melissa. Ele é muito fofo. Muito, muito fofo. E assim, todas as vezes que a gente conversou, sempre foi ganho, né? Eu ganhei muito mais do que eu contribuí. Além disso, a coisa que eu mais gosto do mundo também é de ganhar amigos. E eu acho que eu já estou fazendo, né? A gente faz uma ligação em um trabalho que depois permanece quando tem esse encontro de almas. Mas, para mim, também não é surpresa, porque Melissa e Menilanda sabem escolher. De vez em quando eles erram. Precisa da sua assessoria, gente. Perto deles sempre vão ser pessoas boas, que olham para o outro como sendo outro, né? Como irmão. São pessoas que são daquele tipo que junta quem presta. E aí é aquela história, aquele velho clichê, você fica feliz e diz, é verdade, o mundo presta. Então, assim, não teve problema e foi muito bom. João, para você agora. Em muitos dos episódios do Sala do Júri, você aponta que até a atuação das autoridades policiais deveria ter sido mais eficiente. Você percebeu isso também nessa série? Ou algum outro ponto que te chamou muita atenção? Percebi sim. Eu acho que em 95% dos casos que eu já contei lá no Sala do Júri, sempre tem um déficit das autoridades policiais, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas o que me chamou um pouco a atenção nesse caso é que o déficit ele acontecia diferente de casos que eu conto, né? Às vezes eu estou contando um caso e a polícia agiu de uma forma e é nítido ali que ela podia ter feito uma outra coisa. Mas nesse caso aqui parecia que tinha uma resistência em fazer tudo, né? Uma demora proposital. Então eu senti muito isso em relação a esse caso aqui. E que parecia que não era como se eles estivessem fazendo algo e podia ir por outro caminho. Às vezes parecia que não queriam fazer absolutamente nada, né? Não pode dar muito spoiler, mas, né, acho que foi mais isso, assim, que me chamou um pouco a atenção em relação a essa parte aí das autoridades policiais. Não são as autoridades policiais, não. Eu estava vendo, contratou uma advogada para ir lá na delegacia e a mulher não registrou o boletim de ocorrência. A gente sabe muito bem o que acontece ali, né, Su? Eu sou doida para saber quem é, depois Melissa vai me contar. Ai, ai.
Agora que vocês conhecem um pouquinho dos bastidores desse trabalho voluntário, é importante dizer isso. Ninguém aqui foi remunerado por nada. Tudo foi na base da doação de tempo, talento, energia e muito amor. Vamos te contar onde e quando você pode ouvir. Bom, o primeiro episódio do Áudio Dossiê Lorena Existe vai estar disponível dia 30 de julho de 2026 no canal Sobre Nós Dois, no canal Palavra Narrada e no Sala do Júri, além do Instituto Existo. Então, o primeiro episódio vai estar nos 4 lugares. No mesmo dia vão sair todos os 10 episódios da série, mas aí os outros vão estar no canal Existo, tá? O link, de novo, lembrando, o link para o canal Existo vai ficar aqui na descrição desse episódio. Também vão estar disponíveis os episódios bônus com as entrevistas completas que eu fiz para a produção da série, lá no canal do Existo. Eu acho que é isso, gente. E agora, como dizem os Teletubbies... Teletubbies é ótima, referência bem novinha, né? Você é dessa época. É, né? Tá bom. É hora de dizer tchau. O espaço aberto para vocês, meus amigos queridos. Hoje eu tenho o privilégio e a ousadia de chamar cada um de vocês de nossos amigos, parceiros de tantas horas de trabalho. Tá errado é você, viu? Não é você. Somos nós. Somos nós, tá bom. Vocês são, como diria o EV, o narrador Everaldo Marques, carinhosa e elogiosamente, vocês são ridículos! Valeu, gente. Obrigada. Eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver. E um beijo para vocês. Um beijo, Léo. Um beijo, João. Um beijo, Mel. Um beijo, Nil. Beijo, meu amor. Um cheiro pra você. Um cheiro. Eu vou me despedir também. Queria mais uma vez agradecer pelo convite. Já tinha ficado muito feliz quando eu fui convidado para participar do Sobre Nós Dois. Mais ainda agora participando desse projeto. Queria dizer mais uma vez que eu me senti muito honrado em ser convidado. E é isso. Só agradecer mesmo vocês. E até a próxima. Lindeza minha. Ô, João. Um cheiro. Deixa eu te falar uma coisa. A honra não é sua não, velho. É toda nossa. É nossa. Obrigado, gente. Obrigado. Bem, eu também queria agradecer muito. E eu acho que tenho uma coisa que eu queria falar, assim, que as histórias, elas não vão mudar, né, o que passou. Mas eu acho que muda muito a forma como nós olhamos para o que passou. E às vezes isso já é, acho que suficiente para transformar muita coisa, né? Eu acho que, e principalmente quando a gente pensa que transformar futuro seja uma coisa muito complexa. Então eu queria agradecer, né? Agradecer essa parceria com o Instituto, com o canal Existo. Eu agradeço a Melissa e o Nilander, né, por toda essa parceria. E agradeço a todos os ouvintes aqui, né, do Sobre Nós Dois, que estão nos ouvindo agora. Eu peço que compartilhe muito para que essa trajetória de vida, né, chegue a muitas pessoas. E obrigado a essa equipe maravilhosa que está produzindo o Áudio Dossiê. Leandro, meu irmão, um cheiro enorme no seu coração, velho. Eu, assim, a cada dia que passa e a cada contribuição tua, a cada participação, nossa, esse conjunto dessa obra, eu vejo tanta energia, tanto calor humano, tanta coisa boa, sabe? Que é muito bom sentir isso. Eu gosto, eu adoro, entendeu? Então, meu irmão, sinta-se abraçado fortemente. E cheirado. Leandro tem cara de que é cheiroso, ó. Ele vive com essas golinhas rolê aí, ó. Ai, gente, é uma honra, foi uma honra mesmo produzir essa série com vocês. Espero muito que vocês que ouçam entendam que dá para fazer alguma coisa de diferente, sabe? A gente precisa pensar sobre as trajetórias das pessoas, pensar para além dessa modinha de rede social que é tão triste, tão tacanha, da gente só
compartilhar o que é ruim, da gente só falar, agredir as pessoas sem motivo algum, tirar onda da cara daquele que caiu. O objetivo do Existo, do Palavra Narrada, da energia do João com Sala do Júri aqui, da minha doce querida amiga Su, da gente contar essa história, que eu espero muito que inspire pessoas a olhar as pessoas e a não largar a mão de ninguém. A gente, se é alguma coisa que a gente tem nessa vida, é disponibilidade para nos dar as mãos e caminhar juntos para seguir melhor, né? E não para ficar estático diante de uma brutalidade horrível como essa que aconteceu na Lorena. Hoje a gente vai se despedir de uma forma diferente, meu amor. A gente não vai usar a vinheta do Sobre Nós Dois. A gente vai se despedir usando a vinheta do áudio dossiê pela primeira vez. As pessoas vão ouvir. Então, até a próxima, gente! Um cheiro! Existo. Audiodossiê, um projeto do Instituto Existo.